Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios, né? Curso resolução de exercícios da Consulplan e da VUNESP, né? Essa é a nossa aula 19. Estamos tratando aqui das questões pertinentes ao capítulo 8, né? Perdão, título 8 da ordem social. O objeto dessa nossa aula serão os exercícios pertinentes ao título 8 da ordem social. Da ordem social. Título 8 da ordem social. Então, vamos lá. 21. 21. A lei, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a lei não reconhece como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Isso é falso. Vamos lá tratar da família, da criança, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Nós temos aqui todos esses capítulos, né? Vamos elencá-los: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que é esse: família, criança, adolescente, jovem, idoso. Família, que é o último, né? Então, vamos lá para as disposições pertinentes ao capítulo 7, né? O título é o título 8, e o capítulo é o capítulo 7. Nesse capítulo, nós temos, né, a partir do artigo 226, as seguintes disposições. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A resolução número 175, né, do CNJ, determina que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável e casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Isso aí, esse parágrafo 6º foi introduzido pela Emenda Constitucional 66 em 2010. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou então instituições privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aqui nós temos o artigo 226 e os seus parágrafos. A questão 21. A lei não reconhece como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes? Falso, porque ela reconhece nos termos do parágrafo 4º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento? Sim, parágrafo 3º. Essa que é a B. É a letra B, correto. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável, parágrafo 3º, né? Levando-se em consideração a resolução 175 do CNJ. São penalmente inimputáveis os maiores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O artigo 228, ele diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas
da legislação especial. Os filhos havidos da relação de casamento terão prioridade sobre os filhos adotados, devendo a lei reconhecer essas diferenças que não serão consideradas como designações discriminatórias relativas à filiação. Depois do nosso artigo 226, nós temos o artigo 227. E o artigo 227, no caput, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Então, nós temos o inciso 1, 2 somente esses dois, né? Aqui, parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação, nós temos os parágrafos, né? 2º, 3º, 4º, 5º. O 6º, nós temos os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias à filiação. A adoção será assistida pelo poder público, que deverá obrigatoriamente, na forma da lei, proibir a sua efetivação por parte dos estrangeiros. Falso. O parágrafo 5º diz o seguinte: a adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Então, o parágrafo 4º do 227. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. O parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O parágrafo 7º diz que no atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. E o parágrafo 8 estabelece: a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. O 228 fala sobre a inimputabilidade dos menores, e o 229, que já falamos bastante, são aquelas hipóteses, né, que os pais, é o comando legal, constitucional, na verdade, de que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. O 230, eu acho que nós comentamos aqui também: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, e aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, sendo que o idoso é o maior de 60, como bem pontuou a Elisa ontem. 22. Então, esse aqui nós já tratamos praticamente todo, né? O parágrafo 2º também é relevante. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 22. Então, já vimos esse capítulo 7º todo, praticamente todo. 22. Segundo a Constituição Federal de 88, é correto afirmar que esse traz disposições a respeito da Seguridade Social. A Seguridade Social nós não vamos tratar agora, eu vou continuar tratando dos outros. A Seguridade Social está prevista no capítulo 2. O capítulo 1, nós temos as disposições gerais, e o capítulo 2, nós temos a Seguridade Social. Então,
Todos estes que tratam da Seguridade Social, nós estamos pulando, porque vamos fazer amanhã. Eu quero vencer os outros capítulos antes. Aqui outro do SUS. 24. Conforme preceitos constitucionais, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esse preceito, a Constituição Federal estabelece também que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. De acordo com o 208, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis. E aí nós temos, se nós formos no artigo 208, aí eu peço para que vocês se dirijam, o 208, ele está no capítulo 3. O capítulo 3, ele vai tratar da educação, ele vai tratar da cultura, e ele vai tratar do desporto. Ótimo. A educação é tratado aqui a partir do artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Nós já falamos sobre estes princípios ontem. Igualdade de condições para o acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, etc. Gestão democrática. 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Elas são, nesse aspecto, elas têm autonomia e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. Disposto nesse artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, ou seja, que elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Nós temos aí 7. E depois nós temos o parágrafo. Quais são as garantias? Mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte e alimentação. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E o parágrafo 3º, que responde à nossa pergunta. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, a resposta é a letra B. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Nós temos o 209, que o ensino é livre e a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. De acordo com o que disciplina a Constituição Federal, a questão da ordem social tem como base e objetivo, respectivamente. Olha,
Nós não temos aí um capítulo 1 por causa das disposições gerais. Esse capítulo 1, ele encerra só um artigo. Qual é esse artigo? É o artigo 193. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, base, primado do trabalho. Tem como base o primado do trabalho. E como objetivo? Quais são os objetivos? Quais são os objetivos? São dois os objetivos. O bem-estar social e a justiça social. Bem-estar social e o bem-estar social e a justiça. Bem-estar. O artigo, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar social e a justiça social. Primado do trabalho e o bem-estar e as justiças sociais. Letra D. Letra D. Então, esse aqui também vencemos. Aos poucos nós vamos passando aí um a um. Ao tratar da educação, a Constituição Federal prescreve que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, que está no capítulo 3, título 8º. O Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam, entre outras, a... Então, vamos lá para a educação. Nós já vimos bastante, vários artigos sobre a educação. E agora, nós vamos ler aqui mais alguns, né? O 210, por exemplo. Então, eu vou pedir para que vocês vocês tenham o bicolo em mãos e vocês vão marcando aquilo que já foi lido, né? Porque aí vai ficar mais fácil. Nós vamos ter aí mais segurança. Aqui, os artigos pertinentes à educação que nós já lemos. Seção 1 da educação. Nós já lemos o 205, o 206, o 207, o 208, o 209, o 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 214, vamos para o 214, porque o 214 que é o objeto aqui da nossa pergunta. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, nós vamos ter, pela lei, um Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir também diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam à erradicação do analfabetismo,
universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. Que conduzam, entre outras, 26. É a D, né? Formação para o trabalho é o inciso 4º. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos, exato, em educação como proporção do PIB. Exatamente, portanto, é a letra D. Muito obrigado. Então, 27. As contribuições sociais advindas das receitas de prognósticos, depois nós vamos ver isso aqui da Seguridade Social. 28. Mais uma que fala sobre essa parte, Seguridade Social. Ao tratar, 29, ao tratar da educação, a Constituição estipula que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, os estados do DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, a educação básica atenderá prioritariamente ao ensino regular, e aí os limites de aplicação. Vamos lá nos artigos. Artigo 211. A União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os municípios, ele diz médio, a letra A está errada. Parágrafo 3º. Os estados atuarão no ensino fundamental e médio. Então, fundamental, ambos, né? Prioritariamente, não, letra B está equivocada. Na organização de seus sistemas de ensino, a União dos Estados, DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Verdade, letra C. Está correta a letra C. A letra C está correta. Então, 211, nós temos que a União, os estados, DF e municípios organizam em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Por quê? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e também o dos territórios. Ele financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Município, ensino fundamental, educação infantil. Estados, ensino fundamental e médio. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Então, vamos marcar o 211 aqui também. A Constituição 30, respeito da Seguridade Social à saúde. A Constituição também, o 31 também diz respeito à saúde, o 32 também, a 33 também. Nós temos aqui o 34, sobre educação. Tem um texto enorme, mas vamos passar pelo texto e vamos já direto para a pergunta. Nossa Constituição de 88 estabelece no 205 que todos têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, como também o correspondente dever do Estado e da família, além da colaboração da sociedade. No artigo 208, fixa que esse dever do Estado será efetivado mediante a garantia de atendimentos. Educação básica de 0 a 17? Não, isso aqui já vi que não tem nada a ver. É de 4 a 17. Aqui ele está falando de 4, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, 208, inciso 1. Então, falso.
Ensino fundamental obrigatório e gratuito. Ele fala atendimento, oferta. A letra B, não. Ensino fundamental obrigatório e gratuito. Qual é esse artigo? Esse eu não achei. Que estranho. Deixa eu terminar aqui. Inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Ah, é o parágrafo 1º O acesso do ao artigo ensino 208. Não. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito. Não. Atendimento ao educando em todas as etapas. Tem certeza? Qual o artigo que você falou? Peraí, não é o parágrafo 1º do 208, Não, o parágrafo não? 1º do 208 diz que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Não é isso. Ensino fundamental obrigatório e gratuito. Vixe. Nossa, como... Ah, não é mesmo não. Atendimento em creche pré-escola, do 0 ao 6. Onde está o atendimento em creche pré-escola? Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Não, essa prova aqui está difícil, porque ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6. Não. Educação básica obrigatória e gratuita. Educação básica. Ele está falando ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6 aos 14. A letra E não é. Educação básica de 0 a 17, a letra A e a letra E também não são. Educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil, gratuitos e próximos às residências, atendimento ao educando, de 0 a 6 anos, por meio de programas suplementares, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, e a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Então, errado, a letra D também. Educação básica, ensino fundamental. Olha, essa questão aqui, essa questão está irrespondível. Vamos jogar aqui, vamos ver essa questão. Achou a resposta dela, Fernanda? O gabarito dela está dando quanto? Ela tem que estar aqui no 208. Vamos lá para a ordem social. Porque ele menciona 208, né? Aqui, ó. Abri o QC aqui, ó. Tá falando que essa questão deve ser anulada. Que não tem a resposta correta. Deve ter sido anulada. Ela foi anulada? Questão deve ser anulada. Não existe dispositivo na Constituição que se refira a atendimento em creche e pré-escola até os 6 anos de idade, mas sim até os 5 anos. É bom que a gente pegue umas questões assim, porque a gente não pode, às vezes esquece, né? Essa questão é qual? É a 34? Peraí, deixa eu ver aqui no 35? 34. Essa questão aqui... Ela tem que estar no 208. Se ela não está aqui, não tem resposta a questão mesmo, não. que eles deram como resposta é a letra B. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Ele fala educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17. Então, educação básica.
Pois é, essa B tá errada, tá falando 6 anos, é até 5 Educação anos. básica. A educação básica vai dos 4 aos 17 anos. Aham. Educação básica e obrigatória e gratuita. Obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Pois é, e a B. Aí fala que a creche é pré-escola, é do 0 a Ensino 6. fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade. Atendimento em creche pré-escola dos 0 aos 6 anos de Tá idade. errado, é 0 a 5. Educação infantil em creche e pré-escola de 0 a 5. A Constituição fala até 5 anos de idade. Né? Ó, educação infantil. A educação infantil é de quando a quanto? Tá assim, de até 5 anos de idade. Educação infantil em creche e pré-escola. O inciso 4. Ó, educação infantil, ela é de 0 a 5 anos. E a educação infantil, Na ela resposta será tá em 6. creche e pré-escola. Crianças. Creche e pré-escola. Então, a educação infantil será de 0 a 5 e a educação básica de 4 a 17. E aí eles falam atendimento em creche e pré-escola de 0 a 6 anos, atendimento errado, claro. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nós temos este? Sim, é o 3. Temos. E preferencialmente na rede regular de ensino. Enfim, ficamos aí com essa incógnita, né? Vamos colocar aqui uma interrogação, porque essa aqui não faz o menor sentido. Educação básica do 0 aos 17, errado, é dos 4 aos 17. Obrigatório e gratuita. Obrigatório e gratuita. Já erra a letra ensino fundamental. Ela fala aqui no ensino fundamental, educação básica, não. Municípios, outro, só para a gente colocar aqui, município, educação infantil e ensino fundamental. Estados. Os estados. Ensino médio e ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental. O fundamental é de qual idade a qual idade? Porque isso sempre tem alteração, né? Ensino fundamental é dos 6, antes era dos 7 aos 15, e dos 6 aos 14. Ensino fundamental. 6, mas a Constituição 14. não menciona a idade do fundamental. Não, ensino fundamental é dos 6 aos 14. Ensino fundamental é dos 6 ao 14. Educação infantil é do 0 ao 5. 0 ao 5. Ensino médio. Ensino médio. O ensino médio seria do 15 ao 17, né? Do 15 ao 17, ensino médio. Então é isso que nós temos que ter em mente. Vamos adiante. Então não temos resposta. Não temos essa resposta, mas foi bom porque a gente pensou sobre isso. Ensino infantil é do 0 ao 5 e ensino fundamental é do 6 ao 14.
Ensino médio é dos 15 ao 17. Então, é esse o quadro que nós temos que ter em mente, né? Porque a gente às vezes fica falando e a gente... Mas aqui não fala nada sobre o ensino fundamental ou ensino médio, né? Pelo menos no artigo 208 não fala. 35. Estabelece a Constituição Federal que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e, por isso, o casamento religioso não tem efeito civil? Falso, tem sim. Programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem não admite participação de entidades governamentais. Misturou um pouco. A letra B, vamos só adiante. A entidade familiar é formada por ambos os pais, seus ascendentes e descendentes. Sim. A letra C é a correta. Será assegurada a assistência à família da pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O planejamento da eleição do casal, a letra E está equivocada. Agora, por que a letra C está errada? A resposta é a letra D. Vamos lá no capítulo 7º. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Está errada a letra C. A letra B também. Agora, será assegurada a família. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Será assegurada a assistência, ok, na pessoa de cada um, criando mecanismos. Exato, é a letra D que é correta. A letra D é a correta com fundamento no parágrafo 8. Mesmo aqui com o texto em mãos, a gente ainda tem dificuldade, às vezes, para responder as perguntas, né? 36. A Constituição Federal determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Nós vamos ver da saúde. Incumbem... essa aqui é interessante, a 37. O capítulo 7º, então, nós já vimos ele todo, né? Vai marcando aí com o lumicolo. O capítulo 5, ele vai tratar da comunicação social. O capítulo 5 vai tratar da comunicação social. O capítulo 4 vai tratar da ciência, tecnologia e inovação, CTI, que é onde se encontra a ciência e tecnologia no Brasil e inovação. Da cultura, qual que é o capítulo? É o capítulo 6, então, peraí. Do meio ambiente. Vamos lá, tratar do meio ambiente. No capítulo 6º. 225, Fernando. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Nós temos várias incumbências aí, 7 incumbências para sermos mais exatos. Vamos aqui às perguntas. Incumbe ao poder público para assegurar esse direito. Vamos lá. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover um manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade,
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo de prévio impacto ambiental a que se dará publicidade. Quarto, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Certo. A letra A correta. A letra A está correta. Proteger a fauna e a flora. Vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Consideradas cruéis as práticas esportivas. Essa não, porque isso é um absurdo, né? Foi inserida essa emenda constitucional. Essa parte final está aqui inserida por uma emenda constitucional. Eu só não vou conseguir localizá-la aqui. Parágrafo 7º. Isso é muito controverso, 2017. Para os fins do disposto, no 7º parágrafo 1º, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Isso é falso, isso não é jurídico. Bem, isso pode estar aqui na Constituição, mas eu não reputo como sendo constitucional. Isso é absurdo. São as vaquejadas, né? São extremamente cruéis esses eventos, né? Parágrafo 7º. Disponibilizar as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Tem isso? Não, o parágrafo 5º diz que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção, né? As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual. Falso. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas, e definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, não sendo a alteração e supressão permitidas e vedada a edição de lei a respeito da matéria. É o 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Não sendo alteração, não, olha que maldade, né? Sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, do meio ambiente, nós vimos aqui meio ambiente. O parágrafo 7º, ele diz que não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registrados como bens de natureza material, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, aqui, ó, nós vimos aqui o capítulo 6º, artigo 225, Fernanda. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nós temos aí que as incumbências do poder público, do inciso 1 ao 7º, e os parágrafos que nós não lemos ainda foi o segundo. Aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades, esse é o parágrafo 2º.
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse parágrafo 4º, Fernanda, ele sempre é cobrado, sabia? A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. Então, são 7. Floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem... Quando coloca assim... Dentro de condições que asseguram a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. O que, Fernanda, que você perguntou? Esse Pantanal Mato-Grossense aqui, será que abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Com certeza, mas não sei se é todo o estado. Uhum. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ok, então temos que, como lido também, o meio ambiente. Fernanda, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Voltamos aqui agora. Esse parágrafo 4º que com certeza vai cair, né? Lá no Pantanal, na nossa prova do Mato Grosso do Sul. Vai. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ótimo. Nos termos expressos da Constituição Federal do Brasil, o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Essas questões de educação são difíceis, né? Capítulo 3. Vamos lá, no capítulo 3. Capítulo 2. Capítulo 3, da educação. A educação, direito de todos, 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Vamos lá. Igualdade, cumprimento das normas gerais de educação nacional. Nos termos, o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. A gente tem esse princípio, cumprimento das normas gerais de educação, autorização e avaliação, não temos isso. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e garantia de padrão de qualidade. Exato, é a letra B. Letra B. Os municípios atuarão no ensino infantil, na educação infantil, e os estados na
e no fundamental, e os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Mas não são princípios. Isso está certo, mas isso não é princípio. Uhum. E aqui ele diz da aplicação de recursos não é princípio. Na organização de seus sistemas de ensino, é o parágrafo 4 dos 211. A União, os Estados, o DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Está certa, mas não são princípios. É difícil essa questão. Agora, a questão da aplicação dos recursos. 212, vamos lá. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e o DF e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o DF e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida as transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí nós temos aqui vários parágrafos, vamos lê-los. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados e ao DF municípios ou pelos estados aos municípios não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir. Olha que interessante. Então, você já arrecada a parcela da arrecadação transferida pela União, né, de impostos, transferida pela União aos estados, DF municípios ou pelos estados e municípios, não é considerada para efeito de receita do governo que a transferir. Para efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, do qual se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no 208, sétimo, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação, parágrafo 5º, a educação básica pública tem como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Salário educação é uma contribuição para o financiamento da educação básica. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes públicas de ensino. Olha que interessante. Então, quanto mais alunos você tiver matriculado, mais você fará jus às cotas básicas, né? As cotas, né, de arrecadação da contribuição social do salário educação, porque elas serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica, nas respectivas redes públicas de ensino. Nos moldes da Carta Magna, as contribuições sociais, isso aqui nós vamos ver também lá na Seguridade Social. 40. Também sobre a Seguridade Social. 41. Sobre Seguridade Social. 42 também. 43. Ciência e tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação. Capítulo 4. Então, vamos lá. Da educação, da cultura. Capítulo 4. Então, vamos lá para o capítulo 4 e vamos tratar da ciência, tecnologia e inovação. Ó, artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Incentiva o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado
tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2º, 218, Fernanda. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. É facultado aos estados e ao DF vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. O Estado, na execução das atividades previstas, estimulará a articulação entre tanto públicos quanto privados nas diversas esferas de governo. E parágrafo 7º, o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Nós temos ainda o 219, 219A, 219B. Então, estes são os parágrafos do 218. Vamos lá. É o 43. É obrigatório aos estados e DF vincular a parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino, à pesquisa e à ciência. Vamos ver aqui. Parágrafo 5º. É facultado aos estados e ao DF vincular a parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º do artigo 218, que reza que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Né? Então, aqui, 218. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Exatamente, é o parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Verdade. Então, Fernanda, você marca aí com o seu lumicolor o que nós estamos respondendo. Letra B, correto. O monopólio do mercado interno será protegido pelo Estado, de modo a priorizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. O monopólio do mercado externo será protegido pelo Estado, de modo a priorizar o desenvolvimento cultural. Ele fala no 219 que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, dos termos da lei. 219A, 219B? Não. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades do caput. Não. Esse C não faz sentido. Letra D. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação tecnológica nos entes públicos, com prioridade sobre as empresas ou entes privados? Não. No parágrafo 7º, ele diz alguma coisa parecida. Que o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, mas não é isso. O Estado, na execução das atividades, estimulará a articulação, não é isso também. O Estado
No parágrafo terceiro, apoiará a formação de recursos humanos na área de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio, não é isso. Parágrafo quarto, a lei apoiará e estimulará as empresas que investem em pesquisa e criação de tecnologia, não, também não é isso. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação tecnológica. É o parágrafo único do 219. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas. Nas empresas. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Então, as empresas que investem em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país e que ofereçam participação dos empregados dos seus lucros devem ter tratamento prioritário? Não, ele não fala isso. Ele fala que a lei apoiará e estimulará, é o parágrafo 4º do 218. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Então, a lei apoia e estimula as empresas que investem em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade. Então, aqui é o parágrafo 4º que nós vamos marcar também como lida. 44. Nos termos do disposto expressamente a respeito da educação, é correto afirmar. 44. Mais uma vez, educação. Na organização de seus sistemas de ensino, a União dos Estados, o DF e os municípios definirão formas de arrecadação conjunta de modo a financiar o ensino obrigatório. Eu acho que é o ensino regular, mas essas disposições sobre educação são bem difíceis. Da educação. A educação será ministrada com base nos princípios, as universidades, o dever do Estado será efetivado mediante a garantia, serão fixados conteúdos mínimos. Na organização de seus sistemas, é o parágrafo 4º do 211. Na organização de seus sistemas de ensino, a União dos Estados, o DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Na organização de seus sistemas, a União dos Estados, DF e os municípios definirão formas de arrecadação conjunta de modo a financiar. É isso. Definirão formas não de arrecadação conjunta, formas de colaboração de modo a financiar o ensino. Não, de forma a assegurar. Nossa, difícil, não? Demais. Mesmo você lendo, a gente ainda tem dificuldade. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Letra A, não. B. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino fundamental e médio e suplementarmente ao ensino universitário. Ela fala isso? Não, não fala. Aqui na Constituição não fala nada disso. Vamos lá para a letra C. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei, desde que essa atenda aos requisitos constitucionais? Onde tem isso aqui? 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, desde que comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Perfeito, a letra C é a resposta. Os recursos públicos serão destinados a quem? Às escolas públicas, correto. Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. A União aplicará mensalmente 18, os estados do DF, 25% da receita tributária? Não, não é receita tributária, tem a ver com os impostos. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o DF e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso, perfeito. Letra D. Letra E. A educação básica pública terá como fonte principal de financiamento a contribuição social do salário educação. Não, peraí. Isso aqui está aqui no parágrafo 5º do 212. A educação básica pública terá como fonte adicional, não fonte principal, fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Muito difícil essa questão. Tem que decorar mesmo. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 45. A respeito da admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, a Constituição Federal dispõe que, isso está no 207. As universidades, elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. A respeito da admissão de professores, cientistas e técnicos estrangeiros, a Constituição Federal dispõe que é permitida para as instituições. Não. É facultado às universidades, e às instituições, nos termos do parágrafo 2º. As universidades, letra B, as universidades podem fazer a admissão desde que por meio das instituições de pesquisa? Não. É facultado às universidades e às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Letra B também não. As universidades estão obrigadas a ter em seus quadros o mínimo de 10%? Não, aqui não fala no mínimo. É facultado, falso. É facultado para as universidades, bem como para as instituições de pesquisa científica e tecnológica. Olha, é verdade. Parágrafo 1º. Então, essa é a resposta. A gente não tem o limite. As universidades gostam... Peraí, é a D, então? É a letra D. Porque, as universidades, elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial. E elas obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. E o disposto
essa faculdade de as universidades admitir professores, técnicos e cientistas, ela aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. É o parágrafo 2º e o parágrafo 1º, né? 46. Sobre os direitos do índio. Ah, que pena que a Elisa não se encontra, né? Só lembro da Elisa. É porque ela estava doida para resolver essa questão do índio. Não, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou até pular essa do índio para a gente resolver amanhã. Coloca Ed Elisa nela. Eu vou colocar aqui, ó, Elisa. Essa é da VUNESP de São Paulo. Ó, cara, de cartório, ó. De cartório, provimento. É super importante. Essa a gente tem que resolver sim. Ó, 47, vamos lá para comunicação social. Comunicação social, capítulo 5. Vamos lá na comunicação social, capítulo 5. Temos o artigo 220, inaugura o capítulo 5 da comunicação social. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observadas as disposições do artigo 5º, privacidade, etc. Intimidade. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística e compete à lei federal, nós já fizemos uma questão dessa ontem, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias, as que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Aí nós temos aqui a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, estará sujeita a restrições legais e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios do uso. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Nós fizemos essa questão, uma questão com essa assertiva. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença. Aí nós temos o 221, que vai tratar aos princípios que deverão ser atendidos pela produção e pela programação das emissoras de rádio e televisão, e aí aquelas hipóteses dos limites, né, para a propriedade dessas empresas, estão no 222. Vamos aqui, uma questão 47. Na análise do caso de publicações de biografias não autorizadas, o STF fixou o entendimento da necessidade de autorização prévia do interessado ou do seu representante legal falso. Não, isso não é verdade. Não há que se falar em autorização prévia. Letra B. Os meios de comunicação social e eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação, deverão observar os princípios constitucionais que regem a produção e a programação. Sim, como dar preferência a finalidades exatamente. A gente tem essa disposição aqui, ó. Parágrafo 3º do 222. Os meios de comunicação eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada, deverão observar os princípios do 221 na forma da lei específica. Exato. E também que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Como dar preferência a finalidades educativas, artísticas e culturais? Sim. Bem, a letra B fica meio estranho, né? Vamos ler as outras, mas eu fico com a B ainda. Porque ele remete ao 221 e depois ele cita o 221. Né? Que também garantirá na forma a prioridade de profissionais brasileiros. Não é estranho? Nenhuma lei poderá conter dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação, sendo resguardado o sigilo da fonte em todas as circunstâncias? Não, nenhum direito é absoluto. Essa letra C é estranha. Compete ao Congresso Nacional outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização. É o Poder Executivo, 223, letra D, falsa. É competência comum da União, dos Estados, DF, dos municípios legislar sobre os meios legais? Não. Lei Federal, parágrafo 3º, artigo 220. Eu fico com a letra B. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Mas muito difícil essa questão. Mas é letra B. Vamos lá ver o gabarito. Procurador do Estado. Eu fiquei com a letra B. É correta. É isso mesmo. Perfeito. Então é isso mesmo. 224. Para efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. O 220, parágrafo 3º, diz que compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, caberá ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. E o 2, estabelecer os meios legais, a lei federal, né, que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Agora vamos lá. Vamos pular esse 48. Vamos fazer o 49. Proteção do meio ambiente. Ao assegurar a proteção constitucional ao meio ambiente, a Constituição Federal de 88 estabelece que a exploração de recursos minerais independe da recuperação do meio ambiente degradado. Falso, nós vimos isso. O meio ambiente encontra-se no capítulo 6. Então, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. A sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 1, 2, 3, ok. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então, a letra A está falsa. As terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção podem ser disponíveis por ato discricional da administração. Nós vimos isso, é o parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados e por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Letra C. Exige na forma de decreto do Poder Executivo para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente? Não. Exigir na forma da lei para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. A letra C é equivocada, porque não é decreto, mas é lei. Estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
Há sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar danos causados. Letra D, perfeito, correto. Letra D. E a letra E diz que impõe que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual. Falso, falso. Porque as usinas, parágrafo 6º, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Sem o que não poderão. Aí, 51 é seguridade, 52 é seguridade, 53 está falando de outro tema. 54, de educação. Vamos lá para a educação mais uma vez. Capítulo 3. Educação. Então, vamos lá. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. É verdade. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. É o parágrafo 1º. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação, organização, entidade ou outra, e ainda o MP, acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera da competência municipal, pode recensear anualmente as crianças e adolescentes? Não. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, o Estado, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Poderá fazer-lhes a chamada pública, desde a educação infantil até a universitária. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental. Não, o ensino fundamental é dos 6 aos 14. É obrigatório a Constituição. Não. Poderá deixar de oferecer ensino gratuito, substituindo por escolas privadas subsidiadas. Os recursos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Não. Deverá garantir a iniciativa privada. Deverá assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Bem, difícil, né? Eu acho que eu marcaria a letra E. Essa aqui tá difícil, essas questões de... Deixe-me ver aqui. É porque provavelmente isso aqui é a letra E mesmo. Isso tem a ver com aquela lei de diretrizes e bases, sabe? Ó, vamos lá. Eu sabia que tinha a ver com isso, olha. Lei de diretrizes e bases, por exemplo, 9394. Quando tem uma questão difícil assim, é porque é essa lei de diretrizes e bases. Ó, a letra A, ela tem fundamento no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, o poder público. A letra B, ele fala que é competência municipal? Não, é competência, o poder público na esfera de sua competência deverá fazer-lhe a chamada pública. Então, município, municipal. O poder público na esfera de sua competência federativa deverá fazer-lhes a chamada. A letra C é o artigo 3º, inciso 6º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
A letra D, o ensino é livre à iniciativa privada. Atendido é o artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, deverá garantir... Não, é livre, atendido às seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento. Aí o artigo 5º, parágrafo 2º diz: em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Artigo 5º, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases na Educação, que é a Lei 9394 de 1996. Então, Fernanda, vamos encerrar nossa aula por hoje. A 54 é letra E. E aí, deixa eu parar a gravação agora.